Direto da redação. Foi ontem em Nova York a 78ª Assembleia Geral da ONU. E o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, discursou na abertura dessa Assembleia Geral. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a fazer a abertura anual dessas assembleias, porque é uma tradição, desde que a ONU foi criada no pós-guerra em 1945. Vamos aqui entender um pouquinho, porque antes da ONU existia a Liga das Nações. A Liga das Nações ela é criada após a Primeira Guerra Mundial no sentido de evitar novos conflitos, né? Manter a paz mundial. E a Liga das Nações fracassou nesse objetivo, porque após a Primeira Guerra Mundial, há historiadores, inclusive, que sustentam a tese de que a Segunda Guerra Mundial ela é decorrência da Primeira, que os acordos que se estabeleceram ali, os acordos assim que foram draconianos contra a Alemanha na ocasião, plantou ali as sementes para a ascensão do extremismo do nazismo com Adolf Hitler, e isso criou um ambiente, o ânimo, criou, digamos, o sentimento alemão de ódio, né, de revanche contra o Ocidente, contra os países que confrontaram com a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, França, Inglaterra, Estados Unidos. Isso criou as sementes para que se chegasse à Segunda Guerra Mundial, que ela poderia ser evitada se na Primeira Guerra Mundial houvesse ali um acordo mais equânime ali entre perdedores e vencedores naquela guerra. Mas aí é um detalhe. Então a Liga das Nações ela fracassou nisso. Aí no pós-guerra, em 1945, se cria as Nações Unidas, a ONU, e o primeiro discurso nas Nações Unidas, na criação da ONU, para quem não sabe, foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que é conhecido como Águia de Haia. Lula retornou à Assembleia Geral da ONU como presidente do Brasil após 14 anos, para sua 8ª participação no encontro de líderes globais. Como manda a tradição, o presidente brasileiro foi o primeiro a discursar. Durante 21 minutos, ele destacou o combate às desigualdades e à crise climática. Lula abriu o discurso falando que 735 milhões de pessoas no mundo vão dormir sem saber se terão o que comer no dia seguinte. Também ressaltou o esforço do Brasil no combate à destruição da Amazônia, com a redução de 48% do desmatamento na primeira metade do ano, em comparação com o ano anterior. Nesses 7 anos que nos restam, a redução da desigualdade dentro dos países e entre eles deveria se tornar o objetivo síntese da Agenda 2030. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres nos orçamentos nacionais e fazer os ricos pagar impostos proporcionais ao seu patrimônio. Agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar as desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseado em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima. Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Nós, países em desenvolvimento, não queremos repetir esse modelo. Lula disse ainda que os conflitos armados são uma afronta à racionalidade humana. Afirmou ser perturbador ver que persistem antigas disputas não resolvidas. Mais uma vez, o presidente defendeu a reformulação do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil reivindica há anos uma cadeira permanente no Conselho. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concordou com o presidente Lula sobre a necessidade de reformulação do Conselho de Segurança da ONU. Ele foi o único representante do Conselho a falar na Assembleia Geral. Expanding
Sobre a guerra na Ucrânia, Lula voltou a defender o diálogo e criticou as sanções impostas à Rússia, ao afirmar que elas dificultam os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos. O presidente disse que a guerra mostra a incapacidade dos países de alcançar a paz. A guerra na Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu punição para a Rússia e disse que a ONU não pode confiar no país. Amanhã, ele e o presidente Lula devem ter o primeiro encontro bilateral entre os países.